Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: se você não está pronto para ter a sua teologia ou religiosidade ofendidas, saia imediatamente deste vídeo. Devido à ignorância, à falta de conhecimento de muitos no corpo de Cristo, esta é uma das mensagens mais importantes em nossos dias atuais. Lembrando que este é um compilado da Rapsódia de Realidades, o devocional do pastor Chris Oyakhilon. Acesse o canal do devocional no link no primeiro comentário fixado. Descobrindo quem você realmente é em Cristo. Chris Oyakhilon. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. A perfeição é possível. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Algumas pessoas, porque não aprenderam a palavra com precisão, acreditam e se apegam a ensinamentos e ideais errados por muitos anos. O fato de algo parecer bom e religioso não significa que seja consistente com a palavra de Deus. Por exemplo, há quem diga: nunca seremos perfeitos. Enquanto estivermos neste corpo físico, vamos pecar. Vamos continuar cometendo erros. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Muitos daqueles que têm tais crenças a obtiveram de suas próprias experiências. Eles acham que todo mundo está cometendo erros de alguma forma, porque eles estão cometendo erros em suas próprias vidas. Então, eles não acreditam na perfeição. Mas o problema é que eles não sabem o que é a perfeição em Cristo. Quando você estuda a palavra, não há nenhum lugar que nos sugira a impossibilidade da perfeição. Lemos em nosso versículo de abertura: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A palavra perfeito vem do grego teleios, que significa plenamente crescido, completo e em nada faltando. Neste versículo, Deus quer que você meça seu coração com o coração de Deus. E a maneira de fazer isso é através da palavra. Quando você pensa, ama e perdoa os outros como Deus quer que você faça, quando você tem o coração do Pai, isso é ser perfeito como Ele é perfeito. Se não pudéssemos ser perfeitos, Deus nunca exigiria isso de nós. Inspire aqueles ao seu redor pela excelência de sua vida e a perfeição com que você faz o que faz, por meio do Espírito. A Bíblia diz que Ele nos chamou para glória e virtude. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Isso significa que Ele te chamou para excelência. Portanto, viver uma vida excelente é algo natural do seu espírito. Acredite na perfeição, pois essa é a sua vida e natureza em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu para te apresentar sem pecado e perfeito diante do Pai. E vós, outrora alienados e inimigos em vossa mente, por causa de obras perversas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, por meio da morte, para apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis aos seus olhos. Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23, Nova King James. Confissão. Eu tenho a mente de Cristo, portanto, a perfeição do Espírito opera em mim, pois Ele me chamou para a glória e a excelência. Eu sou perfeito e sem defeito, não me falta nada, porque como Ele é, eu também sou neste mundo. Sou irrepreensível, inculpável e completo em Cristo. Minha vida é uma expressão de suas perfeições e glória para louvor e glória de seu nome. Aleluia! Não somos meros humanos. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13.
No versículo acima, o apóstolo João diz: "Quero que saibam que vocês têm a vida eterna." Isso simplesmente nos permite saber que, como cristãos, não somos meros humanos. É muito importante que você creia, aceite e entenda isso, porque até e a menos que você saiba que não é um mero ser humano, você estará sujeito ao que os seres humanos estão sujeitos, às influências corruptoras deste mundo atual. A Bíblia diz que escapamos da corrupção que há no mundo, através da concupiscência, sendo associados da bondade de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Algo realmente aconteceu quando você nasceu de novo. Você realmente foi regenerado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Isso não é um clichê. Estar em Cristo significa que você nasceu em Cristo, batizado em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Isso significa que você está imerso nele e se tornou um com ele. Agora que você está em Cristo, você tem a vida e a natureza de Deus. Você é um tipo diferente de ser. E de acordo com a Bíblia, você não tem duas naturezas. Sua velha natureza foi crucificada com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Você tem outra vida, a vida da ressurreição, dentro de você agora. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: "Segundo a sua vontade, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas." Observe esta parte, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Ela indica que você é outro tipo de homem, um homem da espécie de Deus. Ao nascer de novo, você foi levado não apenas ao conhecimento de Cristo, mas também a uma união com Ele que te tornou um associado do panteão celestial. Não é de admirar que Jesus tenha dito em João capítulo 10, versículo 34: "Não está escrito na vossa lei que eu disse: vós sois deuses?" Glória a Deus! Confissão. Sou o tipo de homem de Deus, porque tenho a vida e a natureza de Deus em meu espírito. Deixei de ser humano, pois fui levado não apenas ao conhecimento de Cristo, mas também a uma união com Ele, que me tornou um associado do panteão celestial. Eu sei quem eu sou, portanto, eu governo e reino nesta vida, prevalecendo gloriosamente pelo poder do Espírito Santo. Amém. Entendendo o cristianismo. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Há aqueles que não têm a certeza do que realmente é o cristianismo. Então, eles sofrem uma crise de identidade porque não sabem quem são. É a mesma razão pela qual alguns ficam doentes e aflitos, sempre buscando atendimento médico. Agora, alguém pode se perguntar: você está dizendo que os cristãos não devem ficar doentes? Sim, os cristãos não devem ficar doentes. O cristão tem a vida eterna, e essa vida é superior à doença, decadência e morte. É a mesma vida que Jesus teve quando andou na terra. Jesus nunca ficou doente. Essa mesma vida sobrenatural, que é absolutamente a prova de infecção e doença, é o que ele nos deu. Aleluia! Agora você pode entender melhor porque ele disse em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18: "Estes sinais seguirão aos que creem. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum." Jesus disse isso e ele nunca mentiu para ninguém. O cristão pertence à classe de Deus. Ele não é uma mera pessoa religiosa. O cristianismo não é uma religião. É a vida ativa de Deus em um ser humano. Cristianismo é Cristo vivo em você. É um relacionamento real com o Cristo real e vivo. No cristianismo, a vida divina de Jesus Cristo é transmitida a você. É uma experiência real.
Cristo fez sua morada em você no instante em que você nasceu de novo. Quando você realmente souber disso, todos os dias da sua vida, você ficará tão cheio de alegria. O apóstolo Pedro falou sobre a alegria que temos e exalamos como cristãos. É indescritível e cheia de glória. Por que não seria quando você nasceu para expressar e manifestar a glória e a justiça de Cristo? Por que não seria quando você está unido ao Senhor, inseparavelmente um com Ele? Como então a doença, a falta, o desânimo, a depressão podem ser normais para você? Essas são coisas que as pessoas do mundo sofrem, mas você é diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: desenvolvei a vossa própria salvação com temor e tremor. Torne seu cristianismo real vivendo-o. A palavra não funcionará até que você a coloque para funcionar. Você é o único ou única a resolver as coisas pelo poder dele operando em você. Agarre-se à palavra e viva por ela, e sua vida será excelente e cheia de glória. Confissão. Cristo está vivo em mim. Não sou comum, pois fui chamado para a comunhão da espécie de Deus. Por isso, todos os dias, manifesto a vida pulsante de Cristo, exercendo domínio sobre as doenças, enfermidades, falhas, carências e tudo que é do diabo. Aleluia! Andando em Cristo. Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6, Nova King James. Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz algo poderoso que se compara ao que lemos em nosso versículo de abertura. Diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Significa que você se vestiu dele, como uma roupa. Você pode se perguntar: pensei que tivesse recebido a Cristo. Sim, mas isso não é só do lado de dentro agora, mas também de fora. Você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, e Ele vive em você pelo Espírito Santo. Agora que você nasceu de novo, você foi trazido para um novo ambiente chamado Cristo, e você tem que andar neste lugar. Isso é o que lemos em nosso versículo de abertura. Por exemplo, se você está em um carro, você está em um ambiente diferente. Se for um carro com ar-condicionado, lá fora pode estar quente, mas você está andando no carro, desfrutando de um ambiente diferente dentro do carro, diferente dos pedestres do lado de fora. Isso lembra a experiência com os filhos de Israel, quando eles deixaram o Egito para a terra prometida. Eles foram com sua própria atmosfera. A Bíblia diz: de dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que pudessem caminhar de dia ou de noite. Nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite deixaram o seu lugar diante do povo. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, Nova Versão Internacional. Em todos os outros lugares do deserto era quente e árido, mas o povo de Deus habitava em sua presença divina. A coluna de nuvem os protegia do calor abrasador durante o dia. À noite, quando fazia frio, eles tinham a coluna de fogo que lhes aquecia. Da mesma forma, em Cristo você tem sua própria atmosfera. Quando você vai trabalhar, você está neste lugar chamado Cristo. Quando você está em casa, na escola, no local de trabalho ou nos mercados da vida, você está nesse ambiente. Isso significa que nada pode te machucar. Como os filhos de Israel, você está protegido dentro desse ambiente, Cristo, durante o dia e a noite. Glória a Deus! Que lugar! É um lugar de glória. Aleluia! Confissão. Eu habito em Cristo, meu novo lugar. Onde quer que eu vá, estou na presença divina e carrego essa presença comigo, demonstrando as obras consumadas de Cristo em minha família, saúde, finanças e tudo que me preocupa. Eu não sou deste mundo. Aleluia!
sem mais promessas. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Alguns cristãos ainda têm a mentalidade do Antigo Testamento, de tentar obter algo de Deus, tentando fazer as promessas dele acontecerem em suas vidas. Mas esse tipo de consciência é fechar os olhos ou ignorar completamente o que Cristo veio fazer. Ele veio como o cumprimento de todas as promessas de Deus, de modo que não há uma única promessa na Bíblia ainda a ser cumprida para o cristão. Certa vez, pedi a um grupo de cristãos que mencionassem se achavam que havia alguma promessa na Bíblia para a nova criação. Alguém mencionou o Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Este é o problema. Eu disse que muitos estão vivendo a vida do Antigo Testamento e pensam que estão vivendo a vida cristã. Entre os desejos do seu coração e Cristo, que Ele já te deu, qual é o maior? O que mais você desejaria de alguém que já se entregou a você? Você também não leu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 que todas as coisas são suas? Entenda que todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas e revogadas. São velhas verdades. Pense em quando um país emenda a Constituição e alguém ainda está vivendo de acordo com as antigas leis. Não vai funcionar assim. Deus já deu a você a si mesmo, o reino dele e tudo. Não há mais nada para ele te dar, pois você é um co-herdeiro com ele. Portanto, pare de lutar. Aproveite sua vida em Cristo. Lemos em nosso versículo de abertura que, por seu poder divino, ele já nos deu. Observe que está no passado. Todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Nada é deixado de fora. Pare de lutar com suas contas. Pare de lutar com sua saúde. Escolha a vida de descanso. Guerrear em oração para que Ele cumpra suas promessas é um esforço inútil. Viva a palavra e viva no Espírito. Você descobrirá que tudo o que você poderia desejar está na rua que Ele te deu para andar. Bendito seja o nome dele para sempre. Confissão. Eu opero à luz da palavra de Deus e estou consciente das abundantes provisões que o Pai colocou à minha disposição e as estou desfrutando ao máximo. Aleluia! Foque na espiritualidade dele. Mesmo que uma vez estimássemos Cristo do ponto de vista humano e como um homem, ainda agora não o conhecemos mais em termos da carne. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, versão ampliada. Quando algumas pessoas dizem quero ser como Jesus, o que realmente querem dizer é ser como o judeu que andava pelas ruas da Galileia e Cafarnaum. Alguns até se entusiasmam com discussões sobre sua estatura física, sua constituição, altura, físico, aparência, etc., perdendo de vista o que é mais importante, a espiritualidade dele. Além de sua fisicalidade, você deve se concentrar em Jesus, a palavra. As limitações do Jesus físico eram judaicas. Como judeu, por exemplo, ele celebrava a Páscoa, mas a Páscoa não significava nada para o não-judeu. Portanto, nosso foco deve estar em Jesus, o Filho de Deus, o Deus em carne. Veja-o na e por meio da palavra, porque ele é a palavra viva. O apóstolo Paulo, em algum momento, erroneamente, pensou em Cristo como se ele fosse apenas um homem comum de descendência judaica. Mas então ele percebeu que, embora Jesus tivesse andado na terra em uma estrutura física e vivido como um judeu, ele não era comum, não era ordinário. Dali em diante, o foco de Paulo estava em Jesus, a palavra, e ele passou a ser muito bem-sucedido em seu ministério. João capítulo 1, versículo 14, nos diz que a palavra de Deus foi personificada e o resultado foi o homem, Cristo Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós.
Portanto, veja-o como a palavra encarnada. Veja-o como a totalidade dos pensamentos, ideais, opiniões, vontade e emoções de Deus, o tabernáculo em carne humana. Concentre-se nele como a marca perfeita de Deus, o ícone do Deus invisível, assim como Hebreus capítulo 1, versículo 3 revela. Além disso, aqui está algo bastante supremo. Assim como ele é a palavra feita em carne, você também é um descendente da palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: sendo de novo nascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz: como ele é, assim somos nós neste mundo. Não como ele era na Galileia, mas como ele é agora, ressuscitado em glória, poder, força e excelência. Assim é você agora. Você tem a justiça dele, a vida e a natureza dele em você agora. Você é o esplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Aleluia! Confissão. Recuso-me a ser reconhecido de acordo com as minhas características físicas ou terrenas ou natividade, mas me vejo na e através da palavra. Como Jesus é em sua glória, poder, força e excelência agora, eu também sou neste mundo. Bendito seja Deus. Suplantado, não suplementado. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que nasceu de novo não tem duas vidas ou naturezas. Ele só tem uma, e essa é a vida divina. Quando você nasceu de novo, uma nova vida foi introduzida em seu espírito, e a vida humana com a qual você nasceu de seus pais terrenos deixou de existir. Ela foi suplantada pela vida e natureza de Deus. Isso não é algo que possa ser descoberto em um laboratório. É algo espiritual. Além disso, essa mudança não é para acontecer no céu, como alguns também pensam. Ela já aconteceu. Essa é a mensagem de Cristo. Ele veio para nos dar a vida divina, para nos fazer filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Nosso versículo de abertura reforça ainda mais isso. Ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Observe a frase nova criatura. Ela conota algo que não é conhecido, é novo ou mesmo estranho. É como pensar que você viu algo se esgueirando, mas não conseguiu entender o que era, e a melhor maneira de descrevê-lo é dizer: eu vi uma criatura, não é gato nem cachorro, mas não tenho certeza do que é algo estranho. Não era como nada que você já viu. Esta é exatamente a inferência de Paulo em 2 Coríntios 5,17. Somos uma nova espécie, um tipo de criatura que nunca existiu antes, um novo tipo de homem. Quando você chegar a essa percepção e compreensão de que o que você tem não é uma mistura das naturezas divina e humana, você cessará as lutas para viver corretamente e se encontrará cumprindo a vontade de Deus para a sua vida gloriosamente e a partir de uma posição de repouso. Aleluia! Oração. Querido Pai, obrigado porque minha velha vida foi completamente suplantada pela vida divina, que é superior às doenças, enfermidades, derrotas e todas as depravações que afetam o homem natural. Minha natureza divina me fez senhor das circunstâncias, com domínio sobre os sistemas deploráveis do mundo. A natureza da justiça me fez andar em tua perfeita vontade hoje, em nome de Jesus. Amém. Nascer de novo em Cristo.
Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quando você nasceu de novo, você nasceu e foi batizado em Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 13 diz: Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. Você foi batizado no corpo de Cristo, um novo homem, uma nova criatura, com uma nova vida. A versão King James usa a palavra criatura, que é muito mais precisa do que a palavra criação, usada em algumas outras traduções. Ser uma nova criatura significa que você é único, uma raça peculiar. Mas isso não é tudo. A última parte de nosso versículo de abertura diz: As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra eis chama a atenção para algo que Deus quer que você perceba, uma verdade importante. Ele quer que você veja que, de fato, você é um novo homem em Cristo Jesus. Tudo sobre sua vida é novo e divino. A velha vida e natureza que você recebeu de seus pais biológicos agora são suplantadas pela natureza divina de Deus, e é por isso que Pedro nos chama de camaradas ou associados da espécie de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Não foi apenas uma mera mudança que aconteceu em você quando você nasceu de novo. Houve uma substituição real da vida humana pela vida indestrutível de Deus. Você tem a mesma vida com a qual Jesus ressuscitou dos mortos, a vida ressurreta. É isso que te torna tão sublime. É a razão pela qual a doença para o cristão não deveria existir, porque a vida em você é divina. Mesmo que você tenha nascido com uma doença hereditária, a Bíblia diz: As coisas velhas já passaram. Essa doença ou enfermidade não é e nunca deveria ser parte de sua nova natureza em Cristo. A velha natureza que estava sujeita ao pecado, derrota, doença, fracasso e morte está morta e se foi. Todas as coisas se fizeram nova e todas essas coisas novas são de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Confissão. Tendo nascido de novo, nasci no ambiente de Cristo, o ambiente divino, onde me sento com Cristo nos reinos de glória, domínio e poder. Eu ando na luz da minha justiça e nova natureza em Cristo, expressando a beleza, a glória e as graças da divindade, em nome de Jesus. Amém. Opa, e aí, tá gostando do vídeo? Que bênção! Fico feliz por isso. Então, esse é um trabalho independente que eu realizo por aqui. E existem muitos excelentes materiais que ainda não estão disponíveis em português, que não foram traduzidos nem mesmo por editoras de livros. E o meu objetivo é pegar cada um deles e traduzir justamente para edificar o corpo de Cristo. Mas nem sempre eu encontro esses materiais de forma gratuita. Muitas vezes eu tenho que comprar para poder traduzir. E aí é que entra a sua parte nesse papel. Essa obra eu realizo praticamente sozinho. Aqui somos eu e o Espírito Santo. Então, é por isso que é muito importante a sua contribuição nesse trabalho. Através da sua contribuição, eu posso investir em recursos para o canal, como equipamentos e até mesmo esses materiais. Sejam materiais do Pastor Chris, Charles Capps, Kenneth Hagin e muitos outros homens de Deus que receberam grandes revelações, mas infelizmente ainda não está disponível em português. Como, por exemplo, Andrew Wommack, que está vindo por aí no canal. Então, a chave Pix é essa que está aparecendo aí na sua tela. Você semear nessa obra significa que você também está semeando no reino e contribuindo para que o reino de Deus se espalhe, não só no Brasil, mas também em outros países de língua portuguesa, como Portugal, Moçambique e Angola. Então, contribua com o que você puder. Fique à vontade para contribuir, porque assim nós poderemos fazer muito mais pelo reino e espalhar a verdade da palavra. Cada pessoa que enviar a sua contribuição, geralmente o nome dela aparece junto com o Pix. Então, eu também estarei orando especificamente por cada pessoa que ajudar como um mantenedor dessa obra. Ah, e caso você esteja fora do país e não haja Pix no país onde você mora,
você pode fazer uma transferência através do PayPal. O e-mail do PayPal está aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Fica na paz, conto com você e agora continue com o restante do vídeo. E lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com mais alguém que você conhece e que sabe que precisa ouvir essa mensagem. Viva pelo Espírito. Mas se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. O que acabamos de ler em nosso versículo acima não é uma promessa, já aconteceu. Seu corpo físico, seu corpo anteriormente condenado à morte e propenso à morte, foi rejuvenescido e vitalizado pelo Espírito Santo que vive em você. Então, sua vida é do Espírito e sustentada pela palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Deus nos gerou pela palavra, por meio do Espírito. O sangue que corre em suas veias não é o que te mantém vivo. Mas por que o sangue é importante? Primeiro, ele testifica da humanidade do homem. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Portanto, a redenção do homem tinha que ser pelo derramamento de sangue, o sangue de Jesus, vida por vida. Agora que ele deu sua vida para que tivéssemos a vida dele, a vida da sua carne não é mais o seu sangue, mas o Espírito de Deus. Lembre-se, ele ressuscitou sem sangue, mas ele não era um fantasma. Ele disse a seus discípulos após sua ressurreição: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39, Nova Versão Internacional. Observe que ele não disse carne e sangue. A vida da ressurreição não requer sangue para funcionar. E essa é a vida que você tem em si mesmo. É a razão pela qual nenhuma doença ou enfermidade pode devastar seu corpo, porque doenças e enfermidades atacam o sangue para destruir o corpo. Mas graças a Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tenha esta consciência e viva acima deste mundo, acima da doença, enfermidade e as forças corruptoras deste presente mundo de trevas. Confissão. Eu vivo pelo poder do Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder revive e vitaliza meu corpo físico e produz vida em mim. Eu sou um doador de vida, tendo nascido depois de Cristo, que é o Espírito que dá vida. Aleluia! Descubra Cristo em você. A quem Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Há muitos filhos de Deus que ainda estão olhando para Deus em busca de uma bênção ou outra. Eles estão olhando para Deus para curá-los, para tocá-los, para sustentá-los, para responder às suas orações. Mas a verdade é que não há outra bênção que virá do céu para você até a segunda vinda do próprio Senhor. Não há oração para que a resposta venha do céu para você. Tudo o que você precisa na vida está em Cristo, e Cristo está em você. E ter Cristo é ter tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Você tem desejado ou esperado ver a glória de Deus revelada em suas finanças, saúde, negócios ou família? A glória já foi revelada. Esse
é o significado e a razão do Natal. É por isso que estamos tão cheios de alegria que Cristo nasceu neste mundo, para viver em nossos corações. Cristo em você é a sua garantia de saúde divina, prosperidade, sucesso, vitória e domínio. Aleluia! O que você precisa é descobrir Cristo em você. Se Cristo não está em um homem, então seus sofrimentos são justificados. Suas dores são desculpáveis. Mas não é assim com você. Você foi trazido para a vida de glória. Essa consciência de Cristo inspirará uma ousadia extraordinária em sua vida. Isso fará com que você viva todos os dias exalando alegria indescritível e cheia de glória. Quando descobrir Cristo em você, não haverá lugar para nenhuma doença em seu corpo. Esse será o fim da escuridão e da falta. Glória a Deus! A revelação do cristianismo é Cristo em você, não no céu. Não comece a jejuar pedindo a Ele que derrame algo do céu. Não peça a Ele para te dar uma bênção do céu. Ele já te abençoou com Ele mesmo, com todas as bênçãos que há em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Conscientemente, reserve um tempo hoje para meditar em Cristo, quem Ele é, quem você é nele e tudo o que Ele já realizou por você. Isso vai transformar sua vida. Aleluia! Confissão. Que privilégio é ser membro de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Cristo em mim, a esperança da glória. Recebi a graça e a capacidade em Cristo de reinar e governar todas as circunstâncias. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo em mim é minha garantia de uma vida de vitória contínua e sucesso sem fim. Bendito seja Deus. Ele tem um excelente plano para a sua vida. Pois bem sei os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus tem um plano para a sua vida, um plano excelente. Lembre-se, Ele é gracioso e de bondade amorosa. Algumas pessoas têm animais de estimação, como cachorros, gatos, etc. Elas não criaram ou deram à luz os seus animais de estimação, mas fazem de tudo para dar a eles o melhor da vida. Agora, se os homens fossem atenciosos o suficiente para planejar uma boa vida e um futuro para seus animais de estimação, sem mencionar seus filhos biológicos, por que alguém deveria se perguntar se o Deus Todo-Poderoso que nos criou teria um plano glorioso para nossas vidas? Efésios capítulo 2, versículo 10, na versão ampliada, diz: Porque somos obra própria de Deus, sua feitura, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos fazer as obras que Deus predestinou, planejou de antemão para nós, tomando caminhos que Ele preparou de antemão, para que andássemos neles, vivendo a boa vida que Ele predestinou e preparou para nós vivermos. O plano de Deus é o melhor. Seu papel é descobrir esse plano e caminhar à luz dele. Ao estudar e meditar na palavra, você se torna cada vez mais familiarizado com os planos dele para a sua vida. Além disso, você deve render-se ao ministério do Espírito Santo. Ele é quem ajuda você a entender as Escrituras. Ele concede a você uma visão dos mistérios e realidades do reino. Ele está em você para te ajudar a cumprir o plano de Deus para a sua vida. Oração. Querido Pai, obrigado pelos pensamentos que Tu tens sobre mim. Pensamentos de paz e não de mal, para me dar um fim esperado. Eu me entrego à Tua orientação e proteção para realizar Teu desejo para a minha vida, porque estou totalmente convencido de que Teu plano para a minha vida é o melhor. Tu estás ordenando meus passos na direção certa e nenhum dos meus pés escorregará, em nome de Jesus. Amém. Não há necessidade de luta. Digo isto então, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Efésios 4, versículo 25 diz: Portanto, deixando de mentir, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Este versículo não está dizendo para você lutar para deixar de mentir. Ao contrário, está deixando você saber que, agora que você está em Cristo, a verdade se tornou natural para você. Agora é natural para você viver a vida de Cristo, a vida de retidão. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Alguns teólogos têm lutado com esse versículo porque é diferente de suas experiências, mas o que ele diz é muito claro. Quem é nascido de Deus não peca. Mas muitos ainda se perguntam: como isso pode ser verdade quando me vejo pecando repetidamente, apesar de todos os meus esforços para não pecar? Então, eles pensam que o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nova Almeida atualizada. Parece ser mais consistente com suas vidas. Mas eles esquecem que Paulo estava falando sobre o homem debaixo da lei, o homem não regenerado. Paulo continuou dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 24. E ele deu a resposta. Ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. O que você precisa é andar no Espírito. Nosso versículo de abertura diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Torne-se consciente de quem você é em Cristo, a justiça de Deus, e ande de acordo com isso. Ao fazê-lo, você descobrirá que viver a verdadeira vida cristã é natural para o seu espírito, porque o seu espírito, que é o seu verdadeiro eu, foi criado por Deus em justiça e verdadeira santidade. Portanto, você não deve lutar para fazer o certo ou viver bem. Você não deve lutar para fazer o que é certo. É por isso que Ele nos deu a sua justiça. A justiça dele em você te dá a habilidade de viver acima do pecado e sem consciência de pecado. Confissão. Apresento os feitos maravilhosos de Cristo e mostro suas virtudes e perfeições. Eu ando na excelência divina e manifesto os frutos e as obras da justiça. Eu ando e vivo no Espírito, cumprindo gloriosamente o propósito de Deus para minha vida. Aleluia! Medite nas realidades do Evangelho. Medita nessas coisas, entregue-se inteiramente a elas, para que o seu progresso seja manifesto a todos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, Nova King James. Um dos problemas que alguns cristãos lamentam é a disparidade entre suas experiências pessoais e a mensagem do Evangelho que eles creem, entre aspas, e até mesmo pregam. Como você pode pregar curas e milagres como obras de Deus e depois ficar doente? Ou pregar sobre prosperidade financeira e estar em profundas dificuldades financeiras? Isso mostra que há um elo perdido. Alguns podem pensar que a solução para isso é oração intensa e jejum para que possam limpar suas vidas e livrar-se de tudo o que possa estar atrapalhando sua bênção. Talvez, se eu tentar ser um cristão melhor, as coisas mudem para sempre, eles dizem. Mas não é isso. O Senhor nunca nos pediu para tentarmos ser bons ou melhores. Ele já nos deu sua justiça. Não é sobre o que você fez ou deixou de fazer. É sobre Cristo e sua compreensão e apropriação da obra dele substitutiva para e em sua vida pessoal. Você pode viver toda a sua vida pregando o Evangelho sem saber realmente o que é. Por exemplo, por mais popular que João 3,16 seja, um versículo que muitas pessoas citam de cor, elas nunca entenderam o poder e a realidade dessas palavras. O versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. Muitos veem este versículo como uma promessa, mas é uma lei, é uma declaração soberana do Deus Todo-Poderoso de que qualquer um que crê em Jesus é separado ou arrancado da morte, do sofrimento. Não termina aí. Tal pessoa tem a vida eterna. Eterno significa imperecível, indestrutível e incorruptível. Essa é a vida que você recebeu. Como alguém pode entender e estar ciente desse tipo de verdade e viver uma vida comum, uma vida ordinária? Você não poderia saber disso e ser uma vítima na vida. É impossível. Medite nas realidades do Evangelho. Isso fará você pensar, falar e andar de maneira diferente. Sua vida será uma expressão e manifestação da mensagem e das bênçãos do Evangelho. Glória a Deus! Confissão. Eu ando na realidade de tudo que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo realizaram para mim. Eu tenho a vida eterna, a vida imperecível, indestrutível e incorruptível de Deus, e ela está operando em cada fibra do meu ser, mantendo-me em saúde divina e afastando tudo que é inconsistente com as provisões do Evangelho. Bendito seja Deus. Continua na próxima parte. Pessoal, é o seguinte, eu abri um canal no Telegram, um canal aqui para a gente poder comunicar a vocês os nossos próximos passos, as programações do canal, enfim, ou qualquer recado que seja necessário dar a vocês, inclusive até mesmo para poder notificar vocês dos vídeos quando eles saírem, até porque eu sei que o YouTube nem sempre entrega para todo mundo os vídeos. Então, vai ser uma forma de facilitar primeiro o nosso contato. Lembrando, não é um grupo no Telegram, é um canal. Ali ninguém vai ficar te mandando um monte de mensagem o dia todo, então pode ficar tranquilo. Vai ter o espaço ali para caso vocês queiram comentar, mas é importante vocês saberem que eu abri esse canal justamente para a gente ter um contato maior e também para poder enviar os vídeos, os links, ou então quando tiver algum material, um arquivo em PDF, fica mais fácil para vocês baixarem a partir de lá. Então, o link do nosso canal no Telegram vai estar aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, você que está assistindo esse vídeo agora, clica aí e entra lá. E para quem não tem o Telegram, ele é bem parecido com o WhatsApp, só que melhor. Enfim, entra lá, clica aí. E se você nos acompanha já há um tempo e ainda não é inscrito no canal, rapaz, não seja vacilante. Se inscreve aí no canal, clica no sininho de notificações, deixa o seu like, comenta se você gostou do vídeo. E aqueles que têm contribuído, saiba, eu tenho orado pela vida de vocês. São vocês que possibilitam que esse canal cresça cada vez mais, que a qualidade do conteúdo aumente, que a qualidade do áudio, inclusive, de todos os equipamentos que eu uso aqui aumente, inclusive dos livros. Como já expliquei, muitos livros eu consigo achar de graça, mas outros nem sempre. Então algumas vezes eu acabo tendo que comprar. E como esses livros são internacionais, o preço deles está em dólar. Então um livro que custa $10, em real, quando a gente converte, fica um pouco mais de R$50, já que até o presente momento, até a data que estou gravando esse vídeo, o dólar ainda está na casa dos R$5 e pouco. Então um livro que custaria $10 acaba custando 50 e por aí vai. Eu estou orando pela vida de todos vocês que têm contribuído. Vocês são uma bênção. Vocês são os mantenedores dessa obra. Então continue, deixa Deus te usar. Isso vai se converter em uma colheita muito maior na sua vida. Eu oro para que isso aconteça em nome de Jesus. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!